Beleza, tá ótimo. Vamos lá, gente. Bom, eu quero começar aqui dizendo que eu fico muito feliz da gente estar aqui reunido, né? Enfim, todos nós temos muitas atribuições aí das nossas vidas e estarmos aqui dispostos a parar o nosso microcaos aqui em nome enfim, de tentar entender melhor o que está acontecendo na nossa vida enfim, como que isso vai afetar a educação dos nossos filhos, né? Acho que isso tudo é muito louvável e quero parabenizar todo mundo que está aqui e está fazendo esse esforço. Quero aproveitar nessa primeira fala, e eu sei que tem vários de vocês aí que ou nunca tiveram contato com a associação, ou, enfim, não sabem muito bem, ou não estão dentro do que está acontecendo na nossa associação. Então, eu queria aproveitar e fazer uma breve fala sobre a associação, tá? A nossa associação, ela foi fundada no final do ano passado, depois de um ano de enfim, intenso trabalho aí, muita mobilização. A gente conseguiu, apesar de muita resistência dentro da institucionalidade do ISERJ, né? Tanto a direção geral do ISERJ, quanto a direção do CAP, enfim, os órgãos, né? O conselho do ISERJ, o conselho deliberativo, né, do ISERJ também trouxe muita oposição à nossa fundação, à nossa Constituição. Então, foi muito difícil, mas a gente conseguiu no final do ano, teve essa vitória, e no início desse ano a gente conseguiu ampliar bastante. Tem várias pessoas que estão entrando na escola e que estão querendo se inteirar e que estão querendo participar, e a gente acha que tudo isso é muito importante, é uma grande vitória para a gente poder estar nesse lugar agora e começar esse ano dessa forma, com a associação constituída. Tem no início, e ela precisa da ajuda e da força de todo mundo para se organizar e para funcionar. Então, eu fico muito feliz que a gente esteja aqui fazendo esse encontro e nesse movimento de tentar se mobilizar enquanto corpo de paz e tirar algumas respostas e se ajudar a entender nesse processo muito difícil. Tá? Bom, então agradeço a todos. Para quem não me conhece, meu nome está aí, né? Júlio Stefano. Então, eu faço parte da diretoria da associação, que foi nomeada no final do ano passado, mas por todos esses condicionantes aí que eu estava falando para vocês, eu também não falo aqui pela diretoria da associação, eu falo como Júlio, como pai da escola, como quem está aqui na batalha, como qualquer um de vocês, tá? Bem, a gente vai fazer da seguinte maneira, tá? A gente vai... eu vou fazer uma fala inicial, apresentando mais ou menos aí uma visão de conjuntura, né, do que a gente está vivendo. E aí eu peço que as pessoas tenham um bate-papo aqui pelo próprio aplicativo, ou até assim, façam um gesto na câmera, ou enfim, se manifeste de alguma maneira, quem quiser fazer o uso da fala. Então, depois que eu fizer essa apresentação inicial, fica aberta a inscrição para fala, quem quiser falar, tá? Aí eu vou avisar a pessoa quando der 3 minutos da fala dela, e ela conclui a fala, tentando respeitar mais ou menos esse tempo de 3 minutos para todo mundo poder falar e todo mundo, enfim, para também não ficar uma coisa muito grande, tá? Bom, então vamos lá.
Primeiro, a gente precisa colocar aqui, embora não seja nosso foco, que essa questão que a gente está vivendo, particularmente no ISERJ, né? E o nosso objetivo é falar sobre o nosso contexto específico, mas é interessante a gente ter em mente sempre que a gente está falando de uma questão que aflige o mundo inteiro, né? Todos os países do mundo, né, estão tendo esse mesmo problema que nós estamos tendo. Todo mundo está passando por essa questão de isolamento, ou quase todo mundo está em isolamento, e, enfim, restrição de aula, suspensão de aula, essa coisa toda, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, é uma realidade que é particular nossa, mas que também tem várias referências globais para a gente pensar e para a gente, enfim, estudar e ver como que esses outros lugares estão respondendo a essa mesma crise. Nesse sentido, eu não tive tempo de ler todo, eu dei uma passada de olhos, porque há mais ou menos 1 hora atrás eu recebi um documento da OCDE, que depois eu vou compartilhar com vocês, que traz justamente essa questão de como que a educação está sendo afetada pela pandemia no mundo inteiro, né? E muitos dos pontos, eu já pude olhar assim muito por alto, mas eu pude dar uma olhada, muitos dos pontos que estão ali são pontos que a gente está vivendo direto e especificamente, né? Bom, agora trazendo um pouco mais para o nosso contexto, né? Saiu ontem, se eu não me engano, ou anteontem, uma normativa do governo federal, né, falando de suspensão dos dias letivos, mas manutenção da carga horária, tá? É uma nota bem curta, ela não tem muita, ela não se alonga muito, ela não desenvolve, não orienta muito a gente, mas até isso nem é atribuição do governo federal. Para quem não conhece como é que funciona a legislação, né? O governo federal ele tem uma instância assim, política que ela é mais indicativa do que normativa, né? As normativas são feitas e praticadas no âmbito dos estados e dos municípios, tá? E aí, então, essa indicação que o governo federal dá, ela abre perspectiva para algumas questões importantes para a gente trocar aqui, como, por exemplo, a questão de se o conteúdo que será transmitido via EAD, né, as horas que serão colocadas por EAD, elas têm valor como carga horária de aula dos nossos filhos ou não. Elas podem contar como a matéria sendo dada e como conteúdo dado para ser avaliado, esse tipo de coisa, né? O que está em jogo, me parece, né, e aí já é uma leitura um pouco minha, o que está em jogo, me parece, aqui é a questão do perder o ano, né? Enfim, vai ter que fazer o ano de novo ou não vai ter, enfim, a questão do calendário escolar e tal. Isso é um dos pontos que a gente pode desenvolver aí mais para frente, tá? Além dessa regulamentação, enfim, do governo federal, desse documento do governo federal, né, a gente, alguns dias atrás, eu não anotei aqui, mas, enfim, há uns 3 ou 4 dias atrás, a gente viu, eu pude acompanhar uma boa parte, uma audiência pública na Alerj, em conjunto, tá? A Secretaria Estadual, a Comissão da Alerj para a Educação e a Comissão da Alerj para a Ciência e Tecnologia, que correspondem às duas secretarias que nos dizem respeito, né? A Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é a FAETEC, a qual a FAETEC está ligada, e a SEDUC, a Secretaria de Educação, porque, como se trata de uma escola, a gente também acaba sendo afetado, enfim, normatizado pela Secretaria de Educação, né? A gente não está independente disso. Sobretudo, nós que estamos aí no ensino básico, tá? Então, nessa audiência,
alguns pontos foram colocados, e aí são esses pontos que eu quero marcar para vocês aí, e são indicativos de temas que a gente pode abordar ou de maneiras que a gente tem para ver como vão acontecer as coisas na nossa escola, né? Então, a primeira questão que se coloca como muito importante com relação ao ensino à distância, né, chamado EAD, é a questão da abrangência, né, a questão da universalização. A gente tem questões de condições tecnológicas de acesso que podem dificultar e muito o acesso de alguns alunos e algumas famílias, e aí a gente não tem isso mapeado enquanto associação. Provavelmente o ISERJ tem esses dados aí, sabe esses números, né? Mas, de fato, assim, a gente imagina que boa parte do nosso alunado, né, pode ter problemas de acesso a conteúdos disponibilizados via dispositivo tecnológico e acesso à internet, né? Muitas pessoas não têm Wi-Fi em casa, né? Não têm acesso à internet em casa, usam na escola ou usam em lugares públicos que elas podem ter esse tipo de acesso, embora muitas vezes tenham celular e tal, ou então planos de dados restritos, né? A gente sabe que o acesso à internet ele é bastante caro, né? E é bastante pesado e nem todo mundo pode pagar, né? Além dessa questão tecnológica que é importante e que tende a ser excludente e, na verdade, tende a ser excludente também da pior forma possível, pela questão social, né? A gente tem duas questões importantes que são aqui colocadas como a questão da família, a estrutura que a família tem, ela também interfere diretamente, né, em como esse conteúdo vai ser assimilado por esse aluno ou como esse conteúdo pode ser acessado por esse aluno. Para você fazer uma atividade de ensino à distância, demanda concentração, demanda silêncio, né? Eu, por exemplo, eu posso estar trancado aqui num cômodo da minha casa, ninguém vai entrar, ninguém vai me incomodar, não tem barulho, etc. Então, eu posso ter uma qualidade para fazer essa reunião aqui, né? Uma pessoa que mora numa casa onde não tenha essa condição, fica muito mais difícil, né? Quando a gente está falando de ensino básico, que é o nosso caso, né, que a gente está falando de adolescentes, de crianças, né, ensino fundamental, mesmo ensino médio, né, existe uma questão de maturidade, né, que é muito importante, porque o aluno fazer atividades EAD demanda uma maturidade que muitas vezes ele ainda não tem, enfim, ele não tem nem condição de ser exigido nesse tipo de situação. Então, além das questões tecnológicas do acesso, né, de você não ter acesso muitas vezes ou a equipamentos ou a uma internet decente que viabilize, você muitas vezes ter questões de estrutura de família, de estrutura, né, do lugar onde a pessoa mora, né, o pai ou a mãe ter que ficar ali, ou a família, né, o responsável, ter que ficar ali orientando, e muitas vezes nem ter uma condição e uma estrutura psicológica, porque a gente está vivendo uma crise, ou uma condição, uma estrutura mesmo de saber fazer, porque não é fácil a gente mediar um conteúdo pedagógico. Quem é professor, e eu sei que muitos de nós somos professores, eu também sou professor, a gente sabe que não é uma tarefa simples, né? Opa! Eles removeram aqui o limite de 40 minutos da nossa reunião, então vamos seguindo a nossa reunião.
Então, gente, tentando agilizar a minha fala, né, essa questão aí da estrutura social e uma questão muito importante, que é a questão do próprio corpo pedagógico ter condições de oferecer um EAD que faça sentido realmente em termos de formar os nossos filhos. Porque o que a gente tem visto, né, na verdade, assim, qualquer coisa, gente. É qualquer coisa. E eu não quero aqui colocar esse peso sobre as costas dos meus colegas professores. Eu vejo meus colegas, eu tenho muitos amigos que dão aula em escolas particulares, em escolas públicas, em vários municípios diferentes, no estado, em faculdade. Então, assim, a galera está fazendo o que pode, mas é muito difícil, gente. A gente não tem esse hábito, a maioria dos professores não tem formação para fazer isso, não tem esse processo, ele não está sendo pensado de forma integrada, integradora, né, de forma complexa, para que faça sentido. Ele está sendo pensado simplesmente quando é uma escola particular. Ele está sendo pensado para que a escola possa oferecer algum conteúdo e, de alguma forma, justificar, né, a sua existência, porque é isso, o pai que paga a mensalidade cara. Se a escola está fechada, ele vai, evidentemente, cortar esse custo, né? Então, eles precisam alimentar conteúdo e dizer que estão dando aula para justificar as mensalidades que cobram, né? E, em termos políticos, a gente vê uma coisa parecida, só que a gente está falando aqui de, vamos dizer assim, de capital eleitoral ou de capital político, de alguma forma, né? Então, assim, é o Estado ou o município, ou, enfim, o governante, de alguma forma, poder dizer que não, nós estamos oferecendo conteúdo para os alunos, nós estamos conseguindo dar conta disso. Então, o que acaba acontecendo é um conteúdo pouco, na verdade, muito pouco adequado às condições do ensino à distância, que muito volume de conteúdo para o aluno, né? Então, os alunos estão absolutamente assoberbados, são milhares de pesquisas, de tarefas, de listas de exercício, de videoaulas, de conteúdo e tal, que a capacidade de retenção que esse conteúdo tem, que esses alunos têm desse tipo de conteúdo, sendo jogado dessa maneira, a gente pode questionar de diversas formas, né? Estou aqui tentando ver o que eu estou esquecendo, gente. Diante desse cenário, tá? O que foi colocado lá na audiência, né? Eles, enfim, falam muito sobre muitas coisas, mas assim, o que está sendo colocado que foi discutido assim na audiência pública seria que, na verdade, né, esses conteúdos do ensino à distância que estão sendo ofertados e tal, eles devem ser vistos como uma forma de manutenção de uma rotina acadêmica para os alunos. Quer dizer, os alunos não ficarem à toa, não ficarem absolutamente sem ter o que fazer. Tá? Está sendo colocado isso aqui também como uma forma de auxílio, né, ao enfrentamento das consequências do confinamento, tanto para os jovens, né, e para os estudantes, quanto para as famílias. Quer dizer, se essa prática do EAD ela puder ser construída, né, se houver condições para que ela seja construída de uma maneira saudável, ela pode funcionar como um espaço de acolhimento, de criar vínculos familiares, do pai ou mãe ou responsável conseguir mostrar para o seu filho, né, pelo exemplo pessoal, a importância do estudo, né, enfim, as dificuldades de se estudar e etc. Então, assim, de alguma forma, né, refutar
que essas aulas EAD, principalmente no ensino básico, sejam vistas como substituição de aula presencial, é uma forma que está colocada ali pelos participantes da audiência de defender as pessoas que são mais vulneráveis e que, consequentemente, serão mais prejudicadas durante esse momento de qualquer maneira. A pessoa não vai conseguir ter acesso ao conteúdo, ela não vai conseguir ter uma boa prática, ela não vai conseguir criar as condições para desenvolver academicamente, psicologicamente, etc. É muito mais provável que, sem as condições adequadas, né, esse EAD de socorro ele funcione como mais um elemento de estresse dentro da família do que propriamente uma oportunidade de aprendizagem, né? Então, isso eles colocam lá. Foi colocado lá, tá, que, na audiência, que o órgão competente para criar as normas de como as coisas vão acontecer nesse momento de crise, de pandemia, é o Conselho Estadual de Educação, né? É o Conselho Estadual que cria as notas técnicas e normatizações de como as escolas devem proceder durante esse período, né? Então, o que eles colocam lá, e estava na audiência a presidente do Conselho Estadual de Educação, e ela diz que oferecer o conteúdo não garante a materialidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, quer dizer, o simples fato de criar conteúdo de ensino à distância e colocar ele numa plataforma, ou pegar apostilas, como a gente ouviu no âmbito da nossa escola, e enviar para as famílias, porque essas famílias não têm dispositivos eletrônicos e etc. Esse fato não substitui, não garante, na verdade, que é o que ela diz aqui, ele não garante que o processo de ensino e aprendizagem está sendo cumprido, né? E aí, nesse sentido, é difícil pensar em avaliação, né? Propostas de avaliação de conteúdo, né? Enfim, reprovação, seja por que motivo for. Imagina que um aluno não consegue acessar nenhum conteúdo que foi oferecido para ele, então ele vai ser reprovado porque ele não acessou o conteúdo, né? É muito complicado, né? Enfim, nós, como escola pública de grande porte, e como uma escola também ainda vista como uma escola de excelência, eu acho que a gente precisa estar atento para essas questões que são os profissionais técnicos que indicam. É o corpo docente da escola, é o corpo pedagógico da escola, que são, enfim, os estudos conduzidos por pesquisadores da área de educação, por professores, por educadores, por filósofos da educação, que indicam que isso que está sendo proposto, né, não pode ser, é importante sim. Então, assim, o EAD é fundamental nesse momento, isso não tem dúvida nenhuma, mas que esse EAD ele não pode vir para substituir o que tem que ser feito presencialmente. E a gente, segundo aqui, né, uma espécie de consenso dessa audiência pública, a gente, enquanto sociedade, garantir que o processo presencial seja preservado diante desse caos que a gente está vivendo, sim, a gente proteger as pessoas que são mais frágeis nessa história toda. Então, eu encerro minha fala. Uma última, só pontuando, né, que aí, enfim, entra uma questão política,
mas acho que não tem como fugir disso, né? Essa audiência ela contou com participação ampla de vários representantes da sociedade, tinha associação de pais e professores, tinha associação tinha representação de alunos, enfim, representações profissionais diversas, de diversos lugares, o Conselho Estadual de Educação, a própria Alerj, através de vários deputados também presentes ali na reunião. A Secretaria de Ciência e Tecnologia estava presente, o secretário fez uma fala importante, a fala dele, uma fala sensata, é preciso se dizer. O presidente da FAETEC estava, também fez uso da fala, também fez uma fala sensata, né? No sentido de concordar com o que estava sendo colocado ali e expressando tanto um quanto o outro, né? Tanto o secretário quanto o presidente da FAETEC, expressando ali uma valorização da escuta, né? Dizendo que eles estavam aprendendo muito ali, ouvindo aquela reunião. Então, a gente espera, né, que os princípios que foram colocados ali meio de forma unânime sejam respeitados aí pelos responsáveis que nos dirigem aí, que dirigem a nossa escola. Bom, eu encerro aqui minha fala, vou passar aí para quem quiser fazer uso da palavra. Ninguém se inscreveu aqui, não vi. Vocês, enfim, se alguém tiver alguma questão, quiser colocar alguma pergunta também, fiquem à vontade. O momento é esse, gente. Vamos lá falar. Fernanda Pontes pediu a palavra. Pode falar, Fernanda. Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Eu queria colocar algumas questões em relação a essas dificuldades aí do EAD, primeiro, e depois ver como que a gente pode se juntar para, enfim, dar os encaminhamentos, né? Que estão no próximo ponto da pauta. Tudo isso que você falou, Júlia, a questão do acesso, né? A questão de ter esse acesso tanto no sentido material, né, de você ter a internet, ter um computador ou um celular que você possa usar, tanto no sentido estrutural, de você ter um espaço na sua casa, né? Eu acho que isso é muito múltiplo dentro das famílias e é muito importante quando a gente vê que teve um consenso aí nessa audiência de que a gente não pode querer transferir esse processo do ensino, da aprendizagem que ocorre no espaço escolar para dentro da casa de cada família, né? Justamente porque são condições muito diferentes. E eu acho que o que eu queria colocar, que é um ponto que eu não peguei na sua fala, que eu acho que é importante também, a gente está em um momento de isolamento que não é voluntário, né? As pessoas estão ansiosas, tensas, os alunos estão ansiosos, tensos, a gente não sabe como está sendo isso, se dentro das famílias tem ou não tem casos. Então, assim, isso é um ponto que também interfere muito na aprendizagem. E a gente está nesse isolamento que impede, inclusive, que esse ponto seja conversado. Você conversa com as pessoas que estão isoladas com você, né? Existem alguns psicólogos, alguns profissionais que estão fazendo atendimento remoto, mas isso também não é substitutivo, assim como o estudo remoto não é substitutivo, né? Então, eu acho que esse é um âmbito de preocupação que eu tenho visto sendo pouco falado aí, né, em outros grupos e que eu acho muito importante de estar presente, né? Mesmo que as crianças estivessem frequentando a escola, né? Vamos supor que fosse uma pandemia, mas que não se transfere de maneira fácil, então as pessoas estão frequentando a escola, isso já impactaria o aprendizado principalmente a minha filha, ela é da educação dos anos iniciais, do fundamental, principalmente as crianças. A gente não sabe qual é o nível de compreensão das crianças e dos adolescentes a respeito do que está acontecendo no mundo, né? E a gente, como tem aí, infelizmente, falas que são muito diversas, né? As pessoas ficam confusas em relação a isso, né? Nós temos no Brasil, inclusive, falas contra o isolamento,
E enfim, não vou entrar nesse ponto porque eu acho que foge um pouco do propósito, mas o que eu quero dizer é que a gente não sabe como está sendo feita a absorção desse momento de pandemia mundial dentro de cada casa. E eu acho que isso é uma preocupação que tem que estar expressa também, porque influi na aprendizagem também, né? Um outro ponto que eu queria colocar é que eu acho que poderia ser também alguma coisa, assim, a gente pensar alguma coisa nesse sentido, é que muito está se falando sobre como vai ser feito esse EAD agora, né? E esse EAD que eles estão colocando, ele é complementar. Mesmo o aluno que tenha computador em casa, que tenha espaço, que tenha tempo, que tenha uma família que possa estar com ele, ele pode não se sentir confortável de fazer diante de tudo isso que está acontecendo, né? Então, quando a gente reduz o argumento a só, mas tem gente que não tem acesso, né? A gente acaba excluindo também esses outros âmbitos, que era o que eu queria ressaltar na minha fala, né? Que eu não escutei na sua. Não sei se eu me fiz entender. E é isso, assim, eu acho que só esse ponto que faltou. De resto, eu estou de acordo com tudo que foi colocado e eu acho que a gente tinha que considerar essa outra questão afetiva também, dentro enfim, eu não sei se a gente vai produzir alguma espécie de documento, se a gente vai depois acordar de fazer algum posicionamento aí como associação, né? A gente não tem muito como cobrar da FATEC nesse momento instruções claras a respeito das coisas, porque não, essas coisas estão sendo decididas. Saiu hoje, né? Pelo menos eu recebi hoje, não sei se a data é hoje de fato, uma recomendação do Ministério Público sobre essas aulas sobre o início das aulas virtuais, né? Pedindo para suspender essas aulas virtuais. Então, assim, está tudo muito incerto. A gente não tem como cobrar posicionamentos nesse momento em que tudo ainda está sendo discutido. Mas eu acho que a gente poderia se encaminhar no sentido de deixar claro as nossas preocupações, porque nós estamos falando de um outro lugar. Nós somos as famílias, né? E aí a gente tem que também se colocar dentro das preocupações que a gente tem no nosso cotidiano, diante de tudo que está acontecendo e do que a gente tem até agora. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa, da forma como eu penso. Tá ótimo, Fernanda. Obrigado pela sua fala. Vou continuar deixando aberto aqui, gente, para outras pessoas falarem. Eu nem fiz o controle de fala aqui, porque não tem mais nenhum inscrito. Então, se alguém quiser fazer uso da fala, só se manifestar aí. Tá, eu vou comentar a fala da Fernanda, então. Acho importante, pessoal, que vocês se manifestem e que falem o que vocês estão pensando aí também. Eu falo muito, e se vocês deixarem, eu passo o tempo inteiro falando aqui. Eu achei muito importante, Fernanda, esse ponto que você destacou aí sobre a questão psicológica, né? Enfim, a condição psicológica de se cumprir o planejamento, enfim, o que está determinado aí pelo EAD, tá? Eu abri aqui uma normativa, tá? Enquanto a gente estava aqui falando, eu abri uma normativa do Conselho Estadual de Educação que estabelece algumas diretrizes aqui para como as entidades devem proceder. Eu não sei se eu estou vendo errado, porque eu estou lendo enquanto eu falo aqui, mas me parece que eles estão aceitando. Vou ler aqui, ó. Artigo 2º. Para garantir o direito à educação com qualidade, à proteção à vida e à saúde de estudantes, professores, funcionários e comunidade escolar, exclusivamente nesse período de excepcionalidade, as atividades domiciliares em regime especial somente serão admitidas para cômputo do calendário letivo de 2020 nos termos que seguem. Ou seja, pelo que eu estou entendendo,
eles estão admitindo que essas atividades vão servir para computar o calendário letivo, né? E, no meu entendimento, isso contraria o que foi deliberado na audiência pública. Mas, enfim, posso estar fazendo alguma leitura equivocada também. Eles dizem que os termos são os seguintes, né? Os condicionantes para que se compute isso aí no calendário letivo. As instituições devem divulgar, junto à comunidade escolar, as formas de prevenção e cuidados, de acordo com os órgãos de saúde, bem como o período de suspensão das atividades presenciais na própria instituição. Isso aí já foi feito. As instituições de ensino básico, que é a nossa, devem, com a participação de seu corpo docente, planejar e organizar as atividades escolares a serem realizadas pelos estudantes fora da instituição, indicando objetivos, métodos, técnicas, recursos, bem como a carga horária prevista das atividades a serem desenvolvidas de forma não presencial pelos alunos, de acordo com a faixa etária. Formas de acompanhamento, avaliação e comprovação da realização das mesmas por parte dos alunos. Parágrafo 1º. O plano de ação deve ser divulgado a toda a comunidade escolar com efeito imediato, respeitando a legislação em vigor, os currículos das instituições e a presente deliberação. No caso da rede privada, que não nos interessa, o plano de ação da rede pública deve ser enviado ao Conselho Estadual para ser aprovado. Nos locais de difícil acesso, onde houver impossibilidade de acompanhamento aos estudantes, deve-se garantir que não haja prejuízo aos mesmos. Só que não diz como vai respeitar um eventual prejuízo. Eu vi que a Magda entrou aqui na nossa sala, e aí a presença dela me lembra, ela que é uma grande batalhadora pela inclusão na nossa escola, ela me lembra de um tópico que a gente não abordou e que foi muitíssimo pouco abordado também na audiência, que é com relação aos alunos incluídos, né? EAD, gente, eu trabalho com aluno incluído, eu posso dizer isso assim com total segurança. EAD para aluno incluído é muito complexo, Se para um aluno regular já traz um monte de desafio e complexidade, para um aluno incluído, gente, vocês não fazem noção. Então, é muito complexo. Pode ser uma ótima ferramenta, lógico, como para qualquer prática pedagógica, as tecnologias e o ensino à distância são muito interessantes, importantes, potentes, mas, mais uma vez, o que a gente está discutindo aqui é que essas medidas não podem substituir o processo educacional que precisa ser garantido aos nossos filhos. Acabei de ver aqui que a Nelma pede a palavra. Nelma, a palavra é sua. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Boa noite. Para mim, Júlio, está sendo muito bom, mas porque eu estou em casa, né? A faculdade fechou as aulas, os meus filhos estão em casa comigo. O Levi é da FATEC, o Josué, que é o mais velho de 5 anos, não. Ele é de uma escola da prefeitura. A escola dele, no caso, a professora dele, mandou atividades para a gente fazer. Minha professora deu ruim, eu estou copiando na mão. Não está sendo fácil copiar na mão, mas é o que tem para hoje. E faço para ele todos os dias, 5 folhas. E eu estou percebendo coisas que, às vezes, o professor não passa para a gente. A gente, por não estar convivendo na área de aula das crianças, a gente não percebe, né? Eu percebi algumas coisas que meu filho tem e que, de outra forma, eu não saberia. Mas essa é a minha realidade. A realidade que me preocupa é a realidade do pessoal que não tem não só não tem um computador, mas não tem condições de auxiliar os seus filhos, não tem condições de passar para os seus filhos. Eu tenho formação para isso, mas aquelas pessoas que não têm uma formação, ou a pessoa que continua tendo que trabalhar,
como essa pessoa, essa Magda que você falou, provavelmente tem um filho incluído, né? Eu sou irmã de dois deficientes, um é surdo, o outro tem retardo, e eu lembro a realidade como é que era na nossa infância. A gente nunca passou por uma coisa tão grande assim, a gente já passou por greve apenas, e a dificuldade que minha mãe tinha, antes era interior da Bahia, não tinha escola para eles, né, que atendesse a eles. Ela passou por várias dificuldades, e eu fico preocupada com essas crianças que têm isso, com os pais dessas crianças que não deixam de trabalhar, né? Algumas mães deixam de trabalhar. Tem uma colega que ela tem o horário dela de trabalho reduzido, porque o filho dela é autista, mas nem todo patrão tem essa preocupação. E aquelas crianças que os pais não conseguem dar uma ajuda, um auxílio em questão de educação. E me preocupa mais ainda as crianças da creche, tipo o Levi, que tem 3 anos, não está tendo nada para ele. Tudo que ele começou a alcançar nesse tempo que ele está lá no Exército, desde o ano passado que ele está perdendo tudo, porque eu não sei, a minha formação é para português de adulto, então eu consigo pegar o material que me mandam e eu faço, mas e os que não têm? Não tem material, eles não mandaram nenhum material para os pequenos, e mesmo que mande, como a gente trabalha com isso, a gente não tem formação nesse sentido. E também, no caso, os adolescentes. Eu tenho um adolescente que também é aluna do ISERG. O interesse deles agora é ficar só focado no celular. No celular, quer conversar, quer brincar, quer assistir. O que não é difícil de ser entendido, não é difícil de ser explicado. É explicável porque para eles é como se fosse férias, não é? Não é um ambiente escolar. Aquelas pessoas que já têm o costume de fazer um homeschooling é diferente. Eu gostaria até de ter essa capacidade, mas eu não tenho essa capacidade de fazer homeschooling, de poder ensinar, de criar um ambiente escolar dentro de casa. Aquelas pessoas que não têm essa condição de criar um ambiente escolar, o ISERG vai dar algum amparo? Eu ouvi eles dizendo que para as pessoas, quem não tem condições de dar alimento, quem está passando por dificuldade de alimentação, eles estão dando um apoio. Mas e as pessoas que estão tendo dificuldade com os filhos em casa? Criança que tem TDAH. A criança como o meu filho, que é extremamente... Ele não tem TDAH, ele esqueci agora a palavra que fala, a pessoa que não para, sabe, elétrica. Meu filho é o mais velho. E as pessoas que são assim, a FATEC, o ISERG, está dando algum apoio? Eles têm todo um aparato no ISERG sobre a criança que tem deficiência, a criança que tem algum déficit, a criança que tem toda uma dificuldade. Aí, de repente, a mãe está lá em casa com essa criança. Se ela tiver uma deficiência mais forte, a mãe sabe lidar porque está acostumada a trabalhar com isso desde que a criança nasceu. Mas se for um autismo, se for uma outra situação um pouco mais leve, mas que precisa de um acompanhamento de um psicólogo, de um pedagogo, não sei, eles estão dando esse tipo de apoio? Eles vão dar esse tipo de apoio? Conclui, Nelma. Tá, vou concluir. Se eles vão dar, se eles não estão dando, a gente vai fazer alguma coisa a respeito disso? Concluir. Bom, seguindo aqui, a Fernanda, não sei se pediu, mas já fez uso da fala. Eu vou priorizar aqui a Magda, que pediu a palavra também. Magda, é a sua palavra. Oi, gente. Porque aqui, então, hoje eu não consegui acompanhar, no caso, como a Neuma falou, eu tive uma reunião mais cedo referente à terapia das crianças, eu não consegui acompanhar aqui pelo Zoom, por isso que eu demorei a entrar na reunião. Quanto ao ISERG, realmente tem o setor de inclusão, porém o setor de inclusão não está fazendo, né, nenhuma dinâmica com as crianças. No caso, eu, pelo menos, não recebi nenhum comunicado voltado à parte dos incluídos. A resposta que nós tivemos, através de um e-mail para a FATEC, é que seria visto isso também.
mas nada direcionado. E, assim, eu cheguei à minha conclusão referente aos meus filhos que eu vou fazer o trabalho com eles, sim, exigir e cobrar da escola, sim, mas eu não tenho como massificar nesse momento a cabeça deles para a didática em si, entendeu? Realmente tem a falta do apoio. Então, assim, o que eu imagino é realmente essa cobrança em cima da FAETEC, em cima do ISERJ. O ISERJ não tem a estrutura dentro dessa parte de incluídos, eu tenho essa dificuldade hoje com o Yuri no 3º ano, né, no ensino fundamental. Tem o pessoal que já está do 6º ao 9º ano, e com a imparcialidade dos professores que deveria ter um pouquinho mais de conhecimento, um aparato justamente do setor de inclusão. E isso não existe dentro do ISERJ. Existe uma apresentação, mas efetivamente isso não ocorre. Então, nesse momento, eu também não tenho uma resposta para dar, porque eu não recebi resposta dele quanto a isso. É algo que a gente realmente vai levar para frente para estar discutindo. Quanto à parte de alimentação, eles ainda não estão entregando nenhum alimento, que seria as merendas compradas. Eles enviaram um link para você estar preenchendo, encaminhando a eles, para ser feito essa seleção, vamos dizer assim. Tem a dificuldade que eles pedem número de NIT, algumas pessoas têm, outras não, porque se baseia muito, dentro do município, estava baseado dentro do cadastro do Bolsa Família. Eu não sei como é que vai funcionar na parte do Estado, se eles vão se basear também no cadastro do Bolsa Família, ou se vai ser para todos os alunos, ou só para quem responder. Eu também não sei ainda como é que isso vai funcionar, mas está sendo uma cobrança que eu estou fazendo também, né? E peço a ajuda das mães, eu acho que a Renata também tem essa prioridade, né, de cobrar também. Estamos juntos, vamos embora, um puxando o outro. Seria isso, a princípio seria isso. Legal. Renata, a palavra é sua. Obrigada, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Então tá. A minha posição é a mesma da Magda. Nós, lá na escola presencialmente, já estávamos tendo algumas dificuldades, eu até comentei com ela. Eu tenho um filho de inclusão, meu filho é autista, ele está nos anos finais, e presencialmente eu já estava tendo alguns problemas, fico imaginando a distância, mas em relação ao meu filho pessoalmente, como ele é muito rotineiro, ele está sentindo falta da rotina escolar, e mesmo esse material não sendo um material considerado apenas um material de manutenção, para ele vai ser eficaz, assim, vai ajudar, porque ele precisa dessa rotina. E como a gente, não sei em relação às outras mães, mas no caso do meu filho, a gente tem uma rotina de estudar sempre no mesmo horário. Eu sempre trabalhei fora, mas mesmo assim eu sempre consegui manter o horário de estudo, e isso sempre ajudou ele, na verdade, na escola. E em relação ao ISERJ, eu tinha perguntado anteriormente na parte de inclusão o que eles poderiam ajudar o meu filho. Aí entrou essa pandemia e eu tô assim meio perdida. Não tenho assim, não tive nenhuma posição, nem me mandaram e-mail, nem nada na escola ainda, né? E seria isso. Eu espero que os outros pais, apesar de toda a dificuldade que a gente vai ter com os nossos filhos em casa, sem uma rotina de aula, ou enfim, a gente às vezes não sabe a matéria, quer explicar, quer ajudar os nossos filhos, a gente vai tentando fazer o melhor, ou seja, a gente vai fazer o que der para fazer. Eu penso da mesma forma que a Magda. Eu não, apesar de o que eu souber é ajudar a explicar para o meu filho, eu vou ajudar, mas também eu não vou massificar a cabeça dele, porque também não adianta. Seria isso. Obrigado, Renata. Mais alguém gostaria de falar ainda sobre essa questão da nossa conjuntura
de dificuldades que nós estamos enfrentando. Pode, Fernanda. Fernanda está com a palavra. Oi, gente, boa noite. É só porque eu estava pensando aqui agora, ouvindo as falas aí de todas as colegas, e eu fiquei pensando numa coisa que eu ainda não vi esse debate surgir em outros lugares. É lógico que eu entendo também que possivelmente é porque a gente ainda nem decidiu como vai ser feito esse homeschooling, que dirá como será o nosso retorno. Mas é uma preocupação também, porque ouvindo isso tudo, né, em relação aos alunos da inclusão, o que foi colocado ali também, essa questão da rotina, agora principalmente foi falada no final, eu acho que a gente também já tem que começar a se preocupar, em certo sentido, em como vai ser esse retorno à escola, porque eu não imagino que vai ser uma coisa assim, voltaram às aulas tudo como antes no Reino de Abrantes, sabe? Eu acho que também não vai adiantar a gente utilizar esse material de complementação e quando voltar para a escola, esse material é matéria dada, vamos fazer só uma revisão, não sei. Ou, de repente, ignorar que todo esse material aconteceu. Eu acho que, nesse sentido que estava lá na fala inicial do Júlio, de você programar um conteúdo que seja de EAD, porque a educação à distância não é só enviar exercícios, né? Ela tem objetivos ali, ela tem uma estrutura que é diferente do presencial, ela tem outras etapas da construção do conteúdo presencial. E como que fica essa mistura também na cabeça das crianças e dos adolescentes? Né? Tá num regime, aí passa para o outro, isso vai... Entende? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que eu estou querendo colocar é que a gente não pode esperar a suspensão de aulas acabar para pensar como vai ser quando vai voltar. Porque a gente vai voltar já com o tempo letivo comprometido, né? Então, essas preocupações eu acho que a gente tem que trazer já de agora e já construir um processo de complementação. Eu acho que a EAD não pode ser outra coisa que não uma complementação para os alunos que estão aí, né, que são crianças e adolescentes. E essa complementação ela já tem que ser pensada em uma continuidade estrutural com aquilo que vai vir depois, quando tudo voltar. Ela não pode ser atividades isoladas, né? Então, eu acho que isso é uma preocupação que a gente poderia expressar também, que se for aí do grupo, né, a gente como família, é uma preocupação que eu tenho, que eu queria compartilhar. Perfeito. Obrigado pela fala, Fernanda. Bom, se mais alguém ainda quisesse colocar, Tamires pediu a palavra, Tamires. Oi, boa noite a todos. Eu estou acompanhando, quietinha, mas acompanhando. Assim, eu só queria ter realmente uma posição sobre a educação infantil, que é uma coisa que não vejo se falar, realmente está abandonado, esquecido, as crianças estão literalmente esquecidas, e os pais também. Assim, eles, claro que assim, não tem EAD para educação infantil, não tem o que fazer. Eu entendo que não tenha o que fazer. Mas assim, não sei, eu acho que eles desenvolvem algum tipo de atividade em sala de aula que eles também poderiam, pelo menos, dar um norte para a gente, para nós pais, dentro de casa. Por exemplo, eu tenho filhos em idades diferentes. Então, quem está no primeiro ano, a professora tem mandado trabalhos de revisão e a gente vai conseguindo acompanhar. Mas o que está no educação infantil não tem nada, então eu não tenho o que falar para ele ou o que fazer com ele, estou completamente perdida em relação a isso. Obrigado pela fala, Tamires. Tamires, eu vou aproveitar e eu fiz uma fala inicial que era assim num contexto amplo e tal, e não falei sobre o que está acontecendo comigo aqui na minha casa, né, especificamente. E aí eu vou aproveitar a sua deixa para fazer um pouco essa fala, porque a minha filha está no infantil também, ela tem 4 anos. O que eu entendo, diante de tudo aquilo ali que eu falei no início, o que eu entendo é que, sobretudo para as crianças mais novas, o EAD ele não faz sentido a não ser numa situação de
exatamente como você está falando, de orientação dos pais para o que fazer em casa, né, com os seus filhos durante esse período, né? Então, o que a gente tem feito aqui em casa é, primeiro, criar uma rotina, né? Então, por exemplo, embora ela estude à tarde, dentro da nossa rotina aqui de quarentena e confinamento, fez mais sentido esse momento ser de manhã. Então, todo dia de manhã, depois da gente tomar o café da manhã, a gente seleciona alguma atividade e desenvolve essa atividade com a Jasmine. A gente pega atividade de artes, a gente pega atividades de educação física, por exemplo, eu durante algum tempo fiz capoeira, então eu faço alguns exercícios com ela, de alongamento. Outro dia a gente fez uma aula de yoga que pegamos na internet, fizemos tudo, na verdade, muito, Tamires e amigos, no âmbito da brincadeira, no âmbito do lúdico, no âmbito do acolhimento. A gente conversa muito com ela sobre o que está acontecendo, por que a gente não pode ir na rua, por que ela não tem aula, por que ela não pode ver os avós, né? Então, ela sabe do que está acontecendo, especialmente porque a gente pegou aqui em casa, né? Então, eu tive todos os sintomas, a Jasmine também teve todos os sintomas, né? E a gente ficou doente e a gente viu isso acontecer aqui dentro. Então, a gente criou esse procedimento, primeiro, de colocar ela à parte do que a gente estava vivendo, e ela fala sobre isso, e ela já externa e tal, ela está profundamente irritada, ela fala, nossa, esse corona não vai embora, não sei o quê, do jeito dela, 4 anos e tal, mas a gente conversa com ela e diz, inclusive, que ainda vai demorar muito para ele ir embora e que a gente precisa ser paciente. Então, eu acho que, Tamires, na minha visão, o que a gente faz aqui é só criar um momento que a gente fala que ela está indo para a escola e que é uma atividade escolar, mas o que a gente faz, de verdade, é brincar com ela com algum direcionamento. Então, assim, desenho, ou ela gosta de fazer livro de atividades, então a gente faz alguma coisa de livro de atividades, brincar com cores, né? Enfim, ou mesmo jogos, às vezes, pegam um jogo para brincar com ela, né? Atividades orientadas, mas sem a pretensão de que isso seja, de fato, alguma coisa com um fundamento pedagógico ou qualquer questão de conteúdo. E aí, eu sugiro às colegas que trabalham com filhos incluídos, que têm que trabalhar com seus filhos incluídos, que façam a mesma coisa. Não se preocupem com questão de conteúdo nesse momento. É um momento da gente educar num sentido muito mais amplo. Na verdade, isso serve para todos os alunos, de todas as idades, né? A educação ela não acontece só dentro da sala de aula, ela acontece em todos os lugares e a todos os momentos, em todos os momentos, com todas as pessoas. É um processo da vida inteira. Então, todos nós estamos sendo educados por esse momento que a gente está vivendo. Essa que é a grande verdade. Tentar ignorar esse momento, fingir que ele não existe, e entupir conteúdo nos nossos filhos é a pior coisa que a gente pode fazer para aproveitar esse momento como um momento de potência de educação. Então, assim, é momento de falar de geografia com seu filho, mostrar para ele que a doença estava na China, se espalhou pela Europa, está explodindo nos Estados Unidos, chegou no Brasil, como que essa doença viajou pelo mundo. E a gente está falando de geografia, por exemplo. É o momento de falar sobre densidade populacional e como as pessoas que vivem em lugares com muita gente, com alta densidade populacional, estão mais em risco. É o momento de falar de biologia, qual é a diferença de um vírus para uma bactéria. O vírus não é um ser vivo. O que é um ser vivo? E a gente sabe que, na verdade, é isso. A gente não tem competência, né, de uma maneira geral, para fazer isso, cada um de nós, mas eu acho que, em conjunto, nós podemos construir esse grupo de amparo.
né? Então, eu já estou... Ainda não é o momento de fazer os encaminhamentos, mas eu já estou puxando aqui para a gente conversar nesse momento dos encaminhamentos, uma proposta que é justamente a gente criar grupos, né, onde a gente possa compartilhar inquietações, compartilhar dificuldades, compartilhar material, compartilhar conteúdo, compartilhar, enfim, indicações de todos os tipos, e que isso sirva como uma ajuda para todos nós. Podemos fazer isso por faixa etária ou por segmento, eu acho que seria interessante. Então, assim, um grupo do infantil, um grupo do Fundamental 1, um grupo do Fundamental 2, um grupo do ensino médio, onde os pais se ajudem na tarefa de mediar os conteúdos que serão oferecidos aos nossos filhos ou que eventualmente já estejam sendo oferecidos aos nossos filhos. Tá? Enfim, eu encerro aqui minha fala, mas eu acho que, assim, gente, a maior ensino, a maior coisa que a gente tem para ensinar para os nossos filhos hoje é afeto, gente. Não é conteúdo de matemática, não é conteúdo de disciplina nenhuma, não é ensinar a escrever, é afeto, é carinho, é cuidado um do outro, é cuidado com as pessoas que a gente não conhece, a defesa da vida como princípio fundamental, a defesa da ética como princípio fundamental, a gente se preocupar com as pessoas que a gente não conhece, mas que moram próximo a gente e que estão sofrendo, porque esse é um problema que estamos todos sofrendo, e que a irresponsabilidade, né, e a falta de conscientização do outro influi diretamente na gente, porque é isso, todos nós podemos amanhã ser vitimados por esse vírus, que é uma tragédia, né? E a força que a gente tem é a força da coletividade, né? Então, eu acho que é um momento, assim, se houver essa possibilidade, incentivem os filhos de vocês a fazerem grupos entre eles, né? Que eles se apoiem entre eles, que eles consigam se comunicar entre eles, criar coisas, né? Enfim, eu acho que a gente pode criar muitas soluções, né? Porque nós somos potentes e há possibilidades para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão dos conteúdos, e é complicado que eu falo isso, minha filha tem 4 anos, eu sei que, de repente, para quem tem um filho de 13, 14, isso é mais... talvez seja mais... Enfim, o conteúdo seja uma questão mais importante. Mas eu acho que, assim, a última questão que a gente precisa se preocupar hoje é conteúdo, gente. Existem muitas coisas que estão aí na nossa cara e que a gente precisa falar com os nossos filhos. Me pediram a palavra aqui a Renata. Então, Renata, pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se você está sabendo, Júlio ou a Magda está sabendo, ou algum outro pai ou mãe possa me informar. Se os alunos de inclusão eles vão voltar às aulas primeiro, se o Sérgio passou alguma informação ou se já foi passada alguma informação, porque estava sendo divulgado que eles voltariam no dia 12 de abril, e eu não acho isso pertinente. Porque, por exemplo, o meu filho, ele coloca a mão em tudo quanto é lugar, ele é complicado para lavar a mão, além dele ser asmático crônico. E eu gostaria de saber se vocês estão por dentro, se tem alguma informação em relação a isso. Oi, Renata. Assim, até entrei sem falar, desculpa. Mas, assim, eu não recebi nenhum comunicado desse. Eu ouvi falar. A minha postura foi assim, no meu caso, o Yuri não volta, entendeu? Com essa, se for para voltar agora, se eles forem o primeiro, ele não volta. E eu acredito que não. Eu acho que é mais boato do que realidade, entendeu? Não tem como os incluídos voltarem sem ter o atendimento, porque não vai ter, ainda tem a história da mediação, que tem professor, vai ser um professor de ajuda. Então, assim, eu não acredito nisso.
Roberto, me pega o carregador de bateria. Eu diria o seguinte, Renata, não é meu caso, né? Mas, assim, eu primeiro acho que é muito cedo para falar de voltar. 12 de abril, tenho certeza que não vai acontecer, certeza absoluta que não vai acontecer. Tá? Eu tive uma briga com a minha mãe tem 65 anos, eu tive uma briga com ela hoje, porque, assim, depois de 3 ou 4 semanas que a gente está aí confinado, né, as pessoas parece que elas não estão se dando conta, porque os números oficiais, né, são baixos e tal, e estão afrouxando um pouco a questão do isolamento social, que é uma questão fundamental. Então, eu briguei com minha mãe assim, severamente, falando para ela que assim, a coisa está começando agora, gente. A coisa está começando agora. Nós temos próximo aí, eu não sei se chegamos a bater 300 hoje, mas é alguma coisa em torno de 300 mortes oficiais. Nas últimas 24 horas, eu vi um número que morreram 5 pessoas a cada 2 horas, e isso são os números oficiais. Existem especialistas que estão dizendo que é para a gente multiplicar esses números por 10, pelo menos. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que são milhares de pessoas morrendo já, gente. Então, assim, esquece dia 12. Na verdade, assim, as projeções, né? Eu vi o rapaz na segunda-feira no Roda Viva, Átila Yamerino, que é um divulgador de ciência, youtuber e tal. A projeção dele é para agosto, na melhor das hipóteses, a gente começar a voltar um pouco à vida social, né? Na verdade, qualquer coisa que a gente fale sobre isso é especulação pura. Então, acho que a gente não tem que ficar pensando em volta agora. Eu acho que alguém falou de pensar como vai ser na volta, beleza, isso sim, né? Como que a gente vai trabalhar a integração do que está sendo feito agora, do que está sendo proposto agora, com o momento que a gente for voltar, é uma coisa importante a se pensar, sim, com certeza. Mas, assim, a gente projetar volta, eu acho totalmente, assim, perda de tempo mesmo, porque é especulação pura. A gente não tem a menor condição de fazer nenhuma projeção desse tipo, né? O que se diz e o que os especialistas dizem é que a gente está começando a entrar na curva exponencial agora. E aí são pelo menos 2 ou 3 semanas aí de desespero, e as condições do nosso país a gente não sabe o que vai acontecer de fato com esses números, né? Porque a gente viu na Itália, a gente está vendo o que está acontecendo agora em Nova York, que são lugares ricos, né? O nosso país, cheio de bolsão de pobreza, né? Cheio de comunidade que não tem água, que não tem saneamento, que não tem nada, né? As pessoas vivem em condições deploráveis. A gente realmente assim fica uma interrogação sobre o que vai acontecer, né? Então, o que eu diria assim é isso. Assim, não existe, não dá para a gente pensar. E caso a gente veja qualquer medida inconsequente, eu sou o primeiro a levantar a bandeira e defender que as pessoas fiquem em casa e protejam suas famílias. De jeito nenhum. Escola, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Está fora de qualquer perspectiva. Essa é a minha posição. Mais alguém, gente, para falar aí sobre o que a gente está vivendo? A Fernanda está pedindo para a gente ir para os encaminhamentos. Eu gostaria de ir para os encaminhamentos também. Podemos ir para os encaminhamentos? Todo mundo de acordo? Beleza. Deixa eu... Bom, eu já fiz uma primeira indicação aqui de encaminhamento. Na verdade, só fazendo um apanhado aqui geral, né, a gente acabou aqui, pelo que eu anotei, abordando, então, sobre as atividades propostas, né, a questão da orientação dos professores,
enfim, a gente vê essas propostas como um processo de orientação, a dificuldade de gestão das famílias dessas atividades por diversos motivos e a importância da manutenção da rotina escolar. Eu acho que foram pontos que a gente abordou aqui de alguma maneira. Foi trazido também aí a questão da alimentação, né? De como que essa alimentação escolar pode ser viabilizada para quem precisa, né? Então, são 2 pontos aí que a gente pode criar encaminhamentos, né? Eu gostaria, no primeiro ponto, de perguntar para vocês e de entender, na verdade, se a gente pode tirar como um entendimento de grupo aqui que a gente defende que as medidas emergenciais de ensino à distância não podem substituir as atividades presenciais que são garantidas aos nossos filhos, que elas têm que vir apenas como uma ajuda emergencial no sentido de manutenção da rotina escolar e de ajuda, né, na passagem aí no enfrentamento desse desafio social que a gente está vivendo. Essa é uma pergunta, então. A gente tem esse entendimento aqui como consenso dessa reunião? Ou alguém pensa diferente e gostaria de, enfim, de complementar ou de fazer alguma objeção a isso que eu falei? Beleza. Temos aqui o de acordo das pessoas no bate-papo, né? Então, a gente parte desse princípio. Eu acho que isso é importante, gente, especialmente assim, para a gente proteger os nossos filhos, e aí também acho que para a gente proteger os nossos professores, né, que estão sendo colocados contra a parede, numa pressão absurda de gerar um conteúdo que muitas vezes não faz sentido nem para a gente, nem para eles, simplesmente para cumprir medidas administrativas. Eu acho que no momento que a gente chega e diz que a gente precisa sim desse conteúdo, mas que esse conteúdo ele é um conteúdo meramente complementar e não é substitutivo, a gente deixa o nosso professor mais confortável. Inclusive, eu não sei se todos concordam aqui, mas eu defendo que o conteúdo tem que ser, que não pode ser obrigatório também desse professor, porque muitos professores têm dificuldade, estão passando por questões como a gente está passando também, e acho que assim como a gente quer ser acolhido, a gente também precisa acolher os professores nesse momento. Acho que as questões devem ser deliberadas coletivamente e os professores devem ser ouvidos nessas deliberações. Dito isso, eu reafirmo aqui a minha proposta de realizarmos, então, grupos de orientação de estudos, grupos de pais de orientação de estudo, divididos por segmento. Então, a gente poderia criar aqui uma divisão, né? Vamos dizer aqui, creche e infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, e ensino médio. Eu não sei se a gente vai conseguir operacionalizar esse grupo do ensino médio. Vamos depender de termos aí pais participando ou interessados também. Acredito que os alunos do ensino médio têm um pouco mais de autonomia, mas eu acho que seria muito importante nós termos esse grupo para o ensino médio também, que traz suas especificidades e suas dificuldades particulares.
Então, essa é o minha primeira proposta de encaminhamento aí. Fernanda? Oi, Júlio. Sobre essa proposta aí, não sei como é que todos os outros pensam, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado também. Eu não sei como é que é o WhatsApp de vocês, mas eu já estou em 1 zilhão de grupos, né? E aí a gente cria um outro grupo para compartilhar mais atividades. Será que a gente não poderia utilizar o grupo da associação e na hora que a gente for colocar essas atividades, a gente indicar a que segmento ela se refere? Porque assim, na verdade vão ser as mesmas pessoas, né? E aí cada um só baixa e só dá conta ali das atividades que forem referentes ao segmento aonde o filho está inscrito, né? Ou aproveita para os outros filhos que não são dos herdeiros, que queira aproveitar, enfim, né? Porque senão, imagina uma família que tenha 2 filhos em séries diferentes, são mais 2 grupos. Eu não sei, eu penso, para mim seria demais. Pessoal, alguém quer comentar? Eu acho... Tamires, vai. Oi. Porque assim, eu entendo até a questão da Fernanda de ter muitos grupos, mas acho que o grupo da Associação de Pais fica assim, jogar lá o conteúdo, já tem muita informação, né? Ela não é um grupo que tem uma regra do que pode e que não pode ser postado. Então, se jogar mais conteúdo lá, principalmente um conteúdo importante desse, pode acabar se perdendo no meio de tanta coisa. Então, acho que é legal direcionar, ter um grupo direcionado. Porque o da Associação de Pais, além do conteúdo, tem outras questões que é tratado. Então, acho que vai misturar muito. É legal pôr um grupo, esse grupo de divisão, né, que vai ter, pôr uma regrinha lá, ó, que o conteúdo é somente esse. Qualquer outra fala vai se direcionar a outro lugar. Entendeu? Para não virar, para não ficar assim, ainda tem essa questão, que às vezes fica muita mensagem, muito conteúdo que nem é pertinente daquele assunto que a gente está tratando ali. Mas eu acho que no grupo das Associações Pais vai ficar bagunçado. Eu tendo a concordar com a Tamires. Acho que ali no grupo da Associação de Pais já temos muito conteúdo, e se os 4 segmentos forem alimentar aquilo ali com material pedagógico, com propostas de atividade, com esse tipo de discussão, eu acho que a gente vai se perder, porque, enfim, provavelmente eu não vou achar o conteúdo que é relativo ao interesse meu e, enfim, seremos atropelados por outros tipos de mensagem. Eu entendo perfeitamente a ponderação da Fernanda, também passo pela mesma questão. Eu tenho muito grupo, isso para mim é bem complicado de gerir, mas eu acho que no grupo da associação não vai funcionar. Talvez a gente possa buscar alternativas para não ter mais um grupo de WhatsApp, ou alguma plataforma, ou algum outro dispositivo, alguma coisa. Só que eu acho, Fernanda, que de alguma maneira ou de outra, se a gente cria um grupo com esse objetivo, naturalmente a gente vai estar criando mais demanda para a gente. Então, talvez o WhatsApp seja bom, né, um grupo de WhatsApp mesmo, por mais que seja chato mais um grupo de WhatsApp, talvez seja bom porque a gente já mexe no WhatsApp todo dia, aquilo ali já está na nossa rotina e tal, do que a gente ter que, por exemplo, acessar uma plataforma de educação à distância, sei lá, a gente poderia pesquisar alguma plataforma gratuita, alguma coisa assim, mas eu acho que, enfim, acho que de qualquer maneira a gente vai ser sobrecarregado. Não sei. Júlio, só uma outra questão, talvez possa ajudar nessa questão de vários grupos.
Por exemplo, em vez de criar um grupo para cada segmento, nesse caso, poderia criar um único grupo de conteúdos e aí especificar para que segmento ele era, e aí a pessoa vai lá e procura o que quer dentro do seu segmento. Mas aí teria que ser assim, um grupo com pessoas específicas a minha filha tem um grupo da turma dela, né, que a professora dela disponibiliza lá os conteúdos. Só que esse grupo, ele é trancado, só o administrador que pode escrever ali ou mandar qualquer coisa ali. Os participantes só recolhem informação, não depositam. Então, assim, para não ficar tanta coisa, poderia ser assim, as pessoas que quiserem mandar conteúdo, manda para o administrador, e o administrador põe no grupo, algo do tipo, que assim não faria um grupo para cada segmento. Se for ficar ruim. Eu acho que fica tranquilo um grupo para cada segmento, mas, né, botando um meio termo assim, talvez um grupo só para todos os segmentos não ficaria tão ruim. Nelma quer falar. A ideia da Tamires é muito boa, mas quando ela fala que só o administrador pode postar, assim, como a gente faria, por exemplo, eu tenho vários materiais que eu recebi e eu gostaria de também compartilhar com as pessoas. A gente faria o quê? Mandaria para o administrador? Olha, eu acho que, na verdade, eu acho que todas essas ideias são importantes, mas eu sugiro que a gente deixe o funcionamento de cada grupo para quem for de cada grupo deliberar. Acho que o que a gente pode decidir aqui é se vão ser criados um grupo para cada segmento desses, como foi a minha proposta, ou se a gente vai, enfim, ou se a gente vai pensar em alguma outra proposta, ou se a gente vai pegar essa proposta da Fernanda também, de colocar no grupo da associação, enfim, o que a gente... Vamos tentar criar aqui e a gente chega num consenso aqui. Só comentando rapidinho, nem digitei pedindo a palavra, desculpa. Pode ir. Mas só comentando, eu acho que a gente poderia, então, fazer o grupo e aí, assim, deixar claras essas regras de funcionamento no início do grupo. E a gente ter um administrador, não no sentido da gente enviar as coisas para só o administrador postar, porque senão, coitado do administrador, né? Além de tudo que ele já está tendo que fazer, ele ainda vai ter que ficar filtrando e reenviando tudo que enviam para ele. Mas que cada grupo tenha um administrador, no sentido que seja alguém que vai conversar com uma pessoa que desviar do propósito do grupo, que se distrair, ou que postar alguma coisa inadequada, diferente, entendeu? Um administrador nesse sentido. Mas não, porque se a gente coloca alguém para receber todos esses conteúdos, a gente acaba sobrecarregando essa pessoa, não tem outro jeito, assim. E o fato de ter um grupo único só para conteúdos, eu achei bacana essa proposta, porque facilita para as famílias também que têm filhos em mais de uma série, né? E como tem aquela ferramenta de busca no próprio WhatsApp, a gente colocando em cada conteúdo qual é a faixa etária, né? Qual é o ano ali daquele conteúdo, fica fácil para as pessoas localizarem o que foi postado, que é relativo à idade dos filhos que têm. Gente, eu acho que a desvantagem da gente ter um grupo só é a gente perder um pouco de foco. Embora eu entenda que essas questões que foram ponderadas aí são interessantes e importantes também. Então, eu vou propor aqui que a gente faça uma deliberação rápida. Nós somos 8 pessoas agora na reunião. Se a gente acha que tem que ser um grupo só para conteúdo ou se a gente vai fazer um grupo para cada segmento. E, na verdade, é isso. De qualquer maneira, cada um de nós vai ter mais um grupo para ter que lidar nesse momento. Mas, enfim, a gente vai fazer um grupo só para todo mundo, porque eu acho que se for um grupo só para todo mundo, talvez o grupo da associação, eu não sei, enfim, fiquei confuso agora. Um grupo só para todo mundo ou vários grupos, gente?
que vocês acham? É porque eu acho, Júlio, e aí eu entendi no sentido do que a Tamires falou, porque o grupo da associação já tem um monte de outras coisas, tem notícias, deliberações, né? As pessoas colocam as informações que elas acham importantes e relevantes. Poderia ser só conteúdo, aonde não passasse mais nada, entendeu? Eu acho que isso já dá uma boa limpada nessa poluição aí de exagero de informação. Bom, 4 pessoas votaram para ser um grupo único. Se a gente tiver mais um voto, a gente já fica com esse aí sendo a deliberação da maioria. Beleza. Então, já temos a Magda aí, o 5º voto também. Então, fica como deliberação a gente criar um grupo único para compartilhamento de conteúdo e de orientações de trabalho para esses conteúdos e tal. Beleza? Seria interessante, eu acho, gostaria de propor aqui, que uma pessoa diferente de mim assumisse essa responsabilidade de criar esse grupo e de mediar esse grupo. Na verdade, eu entendo que todos alimentaremos esse grupo, mas acho que seria interessante se alguém diferente de mim pudesse assumir essa função. Eu já fico mediando lá o grupo da associação, tenho bastante dificuldade, e ainda tem outros grupos também da associação, grupo da diretoria da associação, enfim, várias outras. Eu posso auxiliar quem se disponibilizar aí, eu posso auxiliar de toda forma que for preciso. Estou muito engajado na associação, tenho, enfim, toda a minha força eu coloco ali, mas eu gostaria de sugerir que outras pessoas tomassem aí essa dianteira. Alguém pode se oferecer? A Tamira está dizendo aqui que ela pode mediar, mas eu acho que ela mandou privado para mim, ao invés de mandar no grupo todo mundo. Não sei se se enrolou ali. Eu não vi o recado da Tamires, não. Mas, Tamires, manifesta aí. Você pode fazer a mediação do grupo? Oi, desculpa, eu não sei mexer direito nisso aqui. Eu mandei privado. Eu posso fazer a mediação, eu não me importo de fazer, não. Mas, assim, eu sou nova no ISERJ, né? Eu vim transferida de Quintino. Então, eu não conheço ninguém. Até para, se houver uma divulgação, seria bom. Que eu não vou conseguir fazer isso, porque eu realmente não conheço ninguém lá no ISERJ. Mas eu não me importo em mediar, não. Por mim, tranquilo. Ótimo, Tamires. Eu te ajudo nessa coisa da divulgação. A gente cria uma mensagem juntos. Eu posso te ajudar na criação desse texto. E aí a gente dispara lá no grupo da associação. E a partir do grupo da associação, as pessoas vão disparar nos grupos que têm das suas turmas e dos seus segmentos e etc. E aí, dessa maneira, a gente abrange um grande número de pais e mães irresponsáveis da escola que se interessarem em estar nesse grupo e participar desse grupo. Tá bom? Acho que é uma ótima deliberação, gente. Acho muito legal. Alguém mais gostaria de fazer alguma outra sugestão de encaminhamento? Eu queria sugerir que, de repente, a gente elaborasse algum tipo de texto escrito que a gente pudesse enviar direto para o ISERJ a respeito dessas preocupações todas que a gente colocou aqui. Mesmo sabendo que muitas dessas preocupações já surgiram de outros lugares, é importante que a gente, eu penso, tá? Colocando para o grupo. Creio ser importante que a gente registre que essas preocupações são compartilhadas por nós também, né? Desse lugar aí de associação de pais e de responsáveis de alunos. Fernanda, você acha que
que eu acho que a gente pode criar uma espécie de carta a partir do que a gente elaborar na ata. Você falou que estava secretariando aí a reunião. Então, assim, a partir do seu registro, a gente elabora uma carta. Eu, enfim, me disponho a participar da elaboração dessa carta aí também. Alguém gostaria de comentar a proposta da Fernanda? Um texto escrito para a gente se posicionar e enviar tanto para o ISERJ quanto para a FAETEC? Não? Algum comentário? Tá. Eu vou colocar aqui, então, como ponto focal para essa tarefa a Fernanda, pode ser? Pode. Eu te ajudo, tá, Fernanda? Vou deixar Muito você obrigada. sozinha, não, tá? Legal. Eu acho também, ainda nessa coisa desse texto, eu acho que ISERJ, FAETEC, e creio que a gente possa pensar aí também em, sei lá, em outras entidades ou outras instâncias que a gente ache interessante, né? Eu pensei aqui na comissão de educação da Alerj, a gente mandar para eles lá, que foi uma das comissões, né, que realizaram lá a audiência. Enfim, acho que é importante a gente se posicionar e colocar aí. Alguém mais? Então, algum outro encaminhamento? Júlio, eu não sei se seria possível, mas seria interessante se os professores pudessem também colaborar, né, os professores que estivessem interessados com esse grupo de atividades. E se eles pudessem colaborar com algum tipo de conteúdo, ia ajudar bastante. Eu acho, Tamires, que a gente vai pegar o conteúdo que esses professores vão fazer para entregar para a gente e vai levar para lá. No nosso caso específico, que é infantil, né? Até onde a gente sabe, não existe nenhum tipo de recomendação ou de orientação que vai ser passada para a gente. Então, a gente vai ter que se virar a gente mesmo. A gente pode tentar contactar a coordenação do segmento e tal, mas eu confesso que eu nem me animo muito porque eles não são nem um pouco receptivos. Mas acho que a gente consegue, tá? Eu tenho bastante coisa para compartilhar, a gente tem feito um trabalho interessante aqui com a Jasmin e a gente tem um grupo de pais do Infantil 4 que já faz esse compartilhamento e que já trabalha nesse sentido. Então, enfim, é isso. Mas, de alguma maneira, eu acho que assim, os outros segmentos que tem o material vai ser produzido e vai ser oferecido a partir do dia 6, né, se eu não me engano, eu acho que a gente debater nesse grupo a partir desses conteúdos e desses materiais. Tá? Acho válido a gente buscar diálogo com os professores, mas eu não faria esse contato com os professores no sentido de cobrança, nem de trazer para eles mais demanda de trabalho, porque eu acho que eles devem também estar sofrendo bastante aí as consequências da história.
Mas diálogo eu acho que é interessante sempre. O diálogo com os professores eu acho muito, muito importante. Bom, gente, nós temos já 2 propostas de encaminhamento, então é a gente fazer um grupo de conteúdo para orientação e compartilhamento de conteúdo e orientação de como trabalhar nesse período. E nós temos aqui também um encaminhamento de produzir um texto escrito para enviar para o ISERJ e para a FAETEC, enfim, para divulgar nas nossas redes também. Além disso, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Algum outro encaminhamento? Não? A única questão que a gente pontuou e que a gente não encaminhou é a questão da alimentação. Alguém se interessa por ser o ponto focal dessa questão e aí a gente buscar algum tipo de encaminhamento para saber como que isso vai funcionar dentro da escola e como que as pessoas que necessitam desse auxílio podem ser assistidas? Alguém gostaria de fazer esse trabalho? Bom, ninguém se manifestou aqui, pelo que eu vi. Oi, Júlio, desculpa, é que eu mandei mensagem. Ah, tá. Eu posso estar falando isso, sim, quanto à alimentação e depois estar posicionando a vocês. Tá. Então, a Magda está assumindo, ela que quase não faz nada, coitada. Tem bastante tempo aí para fazer um monte de coisa. Vai abraçar. Eu estou precisando de uma madrugada a mais, está ficando curta. Ai, gente, que loucura isso. Bom, se ninguém tiver mais nada a colocar, eu abro aqui novamente a palavra. Se alguém quiser fazer alguma palavra de encerramento, alguma declaração aí de encerramento, fica aberta aqui. Mas já vamos encaminhando, então, para as conclusões. Se alguém quiser fazer aí algum uso da fala para concluir algum raciocínio ou alguma questão que acho que tenha ficado de fora, é só se manifestar. Perfeito, gente. Ninguém se manifestou. Eu vou fazer uma fala de encerramento aqui, agradecendo imensamente a participação de todos vocês. Digo por mim, acho que é muito gratificante participar disso aqui, dessa conversa. É muito, muito bom saber que eu não estou sozinho nas minhas angústias. E eu espero que a gente possa, primeiro, ficar mais confortável depois dessa conversa, se sentir um pouco melhor e consiga encaminhar pelo menos algumas essas 2 questões, essas 3 questões que nós nos colocamos aí como tarefa, como forma também de passarmos de uma maneira mais tranquila e mais branda por essa grave crise que estamos vivendo. Desejo que todos vocês tenham uma noite de descanso boa, tranquila e que consigam paz no coração e que enfrentem essas dificuldades com serenidade, com muita paciência, esperando que a nossa atitude individual, de proteção individual, seja sempre entendida como uma atitude de proteção ao outro e de acolhimento e carinho ao outro. Gente, muito obrigado. Vou encerrando por aqui. Tenham uma ótima noite. Vamos trabalhar aí para a gente poder passar por isso de uma forma mais tranquila, tá, gente? Muito obrigado. Boa noite a todas aí. Parabéns. Todas mulheres, né? Então, parabéns aí às mães, que são, na verdade, o mais importante da nossa associação.
Muito obrigado, gente. Valeu.